O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei o que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças o que devolva. O que vós desejais que os outros os façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medides os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e minhas irmãs, mais uma vez estamos aqui no dia do Senhor para celebrarmos a Santíssima Eucaristia, para celebrarmos o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje aqui em Cachoeira Paulista, nesse clima aí de chuva, podemos lembrar que muitos padres no dia de hoje, eles fazem um grande sacrifício para celebrar a missa, nessas redondezas por aí, nas roças. Imagina aqueles padres que vão naqueles carros, com aquelas estradas não asfaltadas, nessa chuva, enquanto o povo está esperando lá, de repente o carro atola, e aí o padre tem que tirar aquele carro de lá, chega atrasado. São os sacrifícios do sacerdote que muitas vezes nós não pensamos, porque nós estamos aqui, no caso, moramos aqui na cidade, rua asfaltada, tudo bonitinho. Tem gente que mora ali do lado da igreja e não vai na missa, e não quer ir, porque não, hoje está frio, vou ficar em casa aqui. Então, esse sacrifício do pessoal que mora na zona rural, vão se molhando na chuva, não tem guarda-chuva muitas vezes, em cima de um cavalo, o sacerdote no carro ou em cima de um cavalo, cobras, animais que podem até matar, tudo isso para que o sacrifício da missa aconteça na vida daquele povo. Esse é o dia do Senhor. O dia do Senhor é assim, é feito de sacrifícios. Mas voltando hoje para a leitura,
esse alimento que Deus nos dá, que é o pão da palavra. Hoje Jesus faz uma exigência, mas que nós somos livres para corresponder ou não. Eu até digo que aqui está a essência do cristianismo. O cristianismo, ele se diferencia de qualquer outra religião, principalmente nessa passagem que nós estamos ouvindo agora. Amar o inimigo, fazer o bem a quem nos faz o mal, rezar por ele. E ele diz que se nós fizermos isso, aí nós vamos estar sendo como o nosso Pai do céu, que é assim que o Pai do céu age conosco. Não é fácil, como eu sempre trago aqui para vocês. Ser cristão não é fácil. O cristianismo é para os fortes. É para quem ama. É esse amor que Jesus está colocando aqui hoje para nós. É um amor que se chama amor caridade. É o ágape. Nós amarmos sem receber nada em troca. Amar simplesmente porque nós devemos amar. Imagina, né? O assassino mata o meu filho e eu olho para aquele assassino. Claro, ele deve ser preso para cumprir ali o mal que ele fez, né? Tem que pagar. Mas eu tenho que olhar para aquele homem que assassinou o meu filho e simplesmente amá-lo. Rezar por ele, pedir a Deus a graça que ele não repita isso mais. Só quem teve uma verdadeira experiência com Deus. Nós ouvimos aí tantas pessoas, eu tive meu encontro pessoal com Jesus. Em que data foi? Foi na data tal. A partir daquele dia a minha vida mudou. Olha que maravilha, que encontro bonito que você teve com Jesus. Agora você deixou até de fazer muitas coisas, é isso aí. Mas para você ver se uma pessoa teve um encontro pessoal com Jesus mesmo, é num momento desse. Aqui é a experiência profunda. Porque amar, como Jesus está pedindo hoje no Evangelho, humanamente é impossível. É impossível aquele homem receber de volta na casa dele a mulher que o traiu, a esposa que saiu com outro homem, e voltar para casa e ele dizer para ela, vamos começar tudo de novo. Só quem ama de forma sobrenatural, só quem quer salvar o outro ama dessa forma. Porque humanamente é dar um chute e não volte mais aqui. É dar uma surra e não apareça mais por aqui. Eu não quero te ver nem pintada ou nem pintado. Nesse mundo de discórdia que nós vivemos. E ainda tem uma coisa. E se eu fizer o mal àquele que fez o mal para mim, eu coloco em perigo também a minha salvação. Com todos os motivos que eu poderia ter. De dizer assim, olha, eu fiz isso porque ele foi mal para comigo, tal, aquela coisa toda, com todos os motivos. Diante de Deus, isso não é motivo. Nós precisamos amar. Voltemos ao que eu disse, não é passar a mão na cabeça diante da pessoa que fez o mal, né? Ficar ali acalentando e dizendo, não é isso. É não permitir que o ódio, que é o auge da maldade, que a pessoa pode ter raiva,
quando chega no auge do ódio, o ódio, a pessoa já está insano, ele já não pensa mais em nada não, ele quer vingança. E você não permitir, pedir a Deus: Senhor, tira isso do meu coração, Senhor, não permita, Senhor, lava meu coração, vem em meu auxílio, Senhor, porque foi isso que Jesus fez na cruz. Ah, mas Ele é Deus. A desculpa de todo mundo é essa. Ele é Deus, sim, Ele é Deus, Ele é homem. E Ele pede que nós o imitemos. Porque aqui, entendamos uma coisa, não é que Jesus esteja dizendo que nós não vamos sentir esse ódio. Porque diante de uma situação, né? Até mesmo se nós não sentimos raiva, não sentimos o ódio, dependendo da situação, se isso não acontece, então nós não somos seres humanos não, viu? Somos anjos. Os anjos aqui não sentem. Abaixo de Deus, as criaturas que foram criadas por Deus, os anjos não sentem ódio. Eu não vou dizer Deus, porque Deus não sente mesmo, não. Mas os anjos não sentem. Tem gente que acha que ela vai chegar num ponto de que ela não vai sentir nada. Imagina, o Aguinaldo está ali na minha frente, que está aqui na minha frente, que é o que eu olhei agora. Imagina, eu enfio uma agulha no Aguinaldo. O Aguinaldo chegou no auge de santidade que ele não sente nada, não sente. Vai sentir. Aí depois de eu ter enfiado, aí vamos dizer que eu me arrependo e digo para ele assim: Aguinaldo, você me perdoa de eu ter enfiado essa agulha em você? Olha, você está sentindo tanta dor, né? Como é que você está? Aí o Aguinaldo, lá no auge da raiva militar, né? Querendo me dar um soco na cara. Aí ele tem que dizer assim: tá bom, padre, eu te perdoo. Nem digo que seja padre, né? Porque aí já, por ser padre, aí já ameniza mais um pouco. Mas um ser normal, entre aspas. Porque, de qualquer forma, o padre é diferente de qualquer um, né? Não tem jeito. Embora queiram colocar o padre no mesmo nível de qualquer pessoa, não tem, né? Não tem como. Mas aí eu sou um normal lá, aí ele chega e diz assim: eu perdoo. Mas aquela dor desaparece? Não, é essa dor que é a questão. Porque o perdão é um ato de vontade. Na hora que eu digo assim, a partir desse momento eu te perdoo, está perdoado. Naquele momento que eu disse assim, eu te odeio, foi uma opção que eu fiz, e a partir daquele momento passa-se a odiar. Então, quando eu digo, eu te perdoo, pronto, está perdoado. Agora, aquela dor causada pela agulha, ela fica. E agora é isso que precisa ser trabalhado dentro de nós. E aí nós vamos combater com a virtude, né? Se dá vontade de dar um soco, não dou. Se dá vontade de jogar na vala, eu não vou jogar. Tudo isso por amor a quem? Por amor a Cristo, por amor a Deus, que não quer que eu repita o que o outro fez. Por isso que aqui está dizendo, fazer ao outro aquilo que você desejaria que fizesse a você. É isso que Deus quer que nós façamos. Porque no céu ninguém vai entrar com o ódio querido. Agora, a pessoa está com ódio e está lutando contra ele, a pessoa é santa, a pessoa entra no céu, porque ela lutou para não fazer o mal que estava dentro dela. É esse combate espiritual, essa luta interior que Deus leva em conta. Mas quando eu me deixo levar pela situação, aí não dá. Na primeira leitura nós vemos isso, né? O Saul
simplesmente porque ficou com inveja de Davi, já não estava mais levando em conta que ninguém conseguia destruir como é o nome lá o Golias, e Davi foi lá, um pequenininho, jovem, que na hora até que foram escolhê-lo, o pai não dava nem valor para ele, porque era o menor de todos, e Davi vai lá e vence Golias, porque era o terror para o povo de Israel. E aí Saul se alegra e não sei o que, aquela coisa toda, pede até para Saul agora, para Davi fazer parte da guarda dele, e agora o povo começa a gritar, Davi matou, Saul matou 1000, Davi 10.000, aí pronto, começou a ficar com aquela inveja dentro do coração, e agora vamos destruir. E na hora que ele teve a oportunidade, Davi, de matar o seu perseguidor, ele simplesmente não faz. Aí ele diz, quem sou eu para fazer isso com o ungido do Senhor? Aí ele fala uma frase que é muito importante para nós: ao ímpio cabe a impiedade, e ao justo a justiça. Em outras palavras, o mal não está em mim, o mal está nele. Ele vai se ver com Deus. Eu não posso me vingar. A vingança não é permitida. Só Deus pode vingar. A única vingança que nós podemos pedir para Deus, diante de uma pessoa que fez o mal para nós, é essa: Senhor, que ele se converta. Senhor, que ele mude de vida. É isso que nós precisamos pedir. Quando ele fala para rezar, o que nós devemos pedir é: Senhor, que se converta. Porque se nós não tivermos a sensibilidade de entender que o lugar de quem faz o mal é no sofrimento eterno, que é no inferno, e o sofrimento, imagina, meus irmãos, o sofrimento eterno não deveria ser para ninguém. É só para os demônios, porque eles não se arrependem, eles nunca vão se arrepender. Porque o inferno é o auge do sofrimento. Imagina, aquela pessoa que, vamos dizer assim, ela só me deu um tapa na cara, e isso me deixou com muita raiva, e com vontade até de acabar com ela. Eu dizer assim, não, ela não merece o inferno. Ela precisa se converter, ela precisa mudar de vida, para que ela não mereça ir para lá, para não estar lá, por causa do auge do sofrimento que a pessoa vai ter para sempre. Imagina você desejar no coração que uma pessoa ela vá para lá. Isso é o auge da maldade. Deus não tolera uma coisa dessa. Por isso que não é permitido entrar no céu uma pessoa que chegue no auge, nesse tipo de auge. Você está arriscado da minha vida, eu não quero saber de você, e você merece o inferno. É lá que você deve ir. Deus não quer uma coisa dessa. Deus quer que o nosso pensamento seja o contrário, que se converta e esteja comigo no céu. Vamos lembrar agora, que eu sempre lembro, de Maria Gorete. O que é que você quer para ele? Você o perdoa? Sim, eu perdoo. E olha que o cara fez a maldade com ela. Eu o perdoo, e não só o perdoo, eu quero vê-lo no céu comigo. Mas vocês pensam que uma pessoa fala isso assim, como se nada? Não, dentro da pessoa é uma luta interior. Claro, não vou julgar, não sei como é que Maria Gorete estava, ainda mais que ela estava ali já prestes a morrer, Talvez ela realmente não tenha nem tanto sentimento assim ruim no coração. Mas no normal não é possível. Só se for por graça de Deus. Então, como Jesus aqui está dizendo hoje que nós devemos rezar pelos que nos fazem o mal, então hoje nós vamos pedir a Deus essa graça, dizer assim, mesmo que você não tenha nenhum inimigo,
Vamos pedir a Deus que se alguém fizer um grande mal para nós, que nós não retribuamos da mesma forma. Vamos pedir a Deus a graça de não permitir que isso aconteça e de fazer o bem por essa pessoa. Eu fico imaginando um pai e uma mãe. Um pai e uma mãe, com um filho ou uma filha, numa situação difícil. Os pais dizem assim: toquem em mim, mas no meu filho não, na minha filha não. Imagina só. E ainda mais se for uma mocinha. Um cara vai lá e faz as atrocidades com uma mocinha. E aquele pai e aquela mãe vê a destruição que causou naquela filha. Olha, eu não estou falando do filho, eu estou falando da filha. Porque a sensibilidade maior pela filha é muito, muito maior do que pelo filho. Por uma mulher é muito mais do que por um homem. Então você olha aquela filha daquele jeito e aquele crápula, aquela pessoa maldosa, e você não permitir que o mal aconteça. Ele tem que ser preso, sim, julgado. Se for perpétua, vai ser perpétua, e que seja justo o julgamento, nada de propina no meio, nada de conversa fiada, que pague pelo mal feito. Isso já é o bastante. Agora, desejar ir lá, não, e quando você sair daí eu vou te matar, você vai fazer a mesma coisa que fez? Meus irmãos, só se tiver passado por uma grande conversão. Só se passar por uma grande conversão. Só se chegar no auge do amor que Deus tem para conosco. E por isso nós devemos pedir. Por isso que eu comecei a homilia dizendo, aqui nós chegamos na essência da vida cristã. Não é para qualquer um, não. Uma vez, para terminar, eu estava vendo um noticiário no jornal. Os caras pegaram lá um rapaz, amarraram ele no carro, na corda assim, e saiu arrastando aquele rapaz pela rua. Imagina os pais vendo uma situação daquela. Olha que eu estou falando de situações assim bem exageradas, para vocês verem, né? Porque às vezes a gente fica falando, porque roubou um negócio meu, não tem tanta força. Mas uma coisa dessa, e a pessoa chegar lá e dizer para o cara: eu perdoo você por ter feito isso com meu filho. É isso que Jesus está falando hoje no Evangelho. Se alguém quiser me seguir, pega a sua cruz, siga-me. Isso é uma cruz. Não querer o mal. Você lembra daquele exemplo daquela mulher que eu sempre conto também? Estava em casa, de repente entrou um rapaz aflito na casa dela, que era o amigo do filho dela. Me esconda aqui, a mulher escondeu. De repente a polícia chega e diz assim: olha, fulano de tal acabou de matar seu filho. Agora veja, a mulher escondeu o assassino do filho dela em casa para ele não ser preso. E o soldado, o policial perguntou: ele não passou por aqui, a senhora não viu? A mulher disse: não, eu não vi. Depois que o policial foi embora, a mulher teve uma conversa
com esse menino e deixou ele ir embora. Ela errou, porque ela tinha que entregar. Mas isso aqui é um perdão sobrenatural que a mulher deu para esse homem, para ele não fazer nunca mais uma coisa dessa. Ela perde o filho, o assassino está na casa dela, e ela deixa o cara ir embora, e ainda disse para a polícia que não estava lá, ainda mentiu também. Respiremos fundo e digamos assim: Senhor, que isso nunca aconteça comigo, porque eu não sei qual será a minha reação. Então não permita que uma coisa dessa aconteça comigo. Mas se acontecer, Senhor, me dê força, que eu possa olhar para o crucificado e ver ali o amor dele expresso, derramando sangue pelos inimigos dele. E que eu consiga fazer isso. Porque eu não sei, porque não permita, Senhor. Porque vendo quem eu sou, aqui eu estou falando de um modo geral, vendo quem eu sou, pode ser, Senhor, que eu não passe nesse teste. Então não permita que isso aconteça comigo, não, porque eu não sei se eu vou passar nesse teste. Mas se for para eu passar, Senhor, dai-me força para eu passar, para dar o perdão. E dizer: eu te perdoo e quero ver você no céu comigo um dia, se assim Deus o quiser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa Mãe Maria Santíssima.